Bem-vindos ao nosso terceiro episódio do meu canal de rinoplastia. Hoje eu vou falar para vocês sobre como escolher o profissional que vai fazer a rinoplastia sua. Então, isso é importante? Claro que é. Para deixar a conversa mais fluida, eu vou tentar fazer sempre olhando para a câmera, óbvio, mas de vez em quando eu preciso olhar para a lateral para pegar a minha colinha e cobrir todos os tópicos que eu tenho anotado, que eu fiz especialmente para preparar esse episódio, tá certo? Então, vamos começar. Quando escolher, como escolher, por que escolher? É importante? Sim, é importante escolher a formação do profissional e a especialidade do profissional. Porque nós vemos no Brasil hoje inúmeras faculdades de medicina abrindo e abertas, onde as pessoas não estão tendo uma formação sólida, elas não estão tendo uma formação importante na base. Elas simplesmente, eu vejo propaganda por aí escrevendo assim: venha aprender na prática o que você já sabe. Peraí, como assim aprender na prática? Não, não. Primeiro, na minha opinião, tem que aprender nos livros. Ter uma formação muito sólida lá na base, para depois você colocar em prática. Então, essa questão de aonde a pessoa foi formada, aonde o médico foi formado, é importante? Sim. Escolha profissionais com boas e sólidas formações. Significa que todo profissional que foi formado na USP, que foi formado na Unicamp, que foi formado na Escola Paulista, vai ser excelente? Claro que não. Claro que não. Não é isso que eu estou falando. Agora, a chance de você acertar quando você pega um profissional dessas faculdades de referência aumenta e muito. Então, tanto a investigação da onde esse médico foi formado, como da onde esse médico fez a sua especialização, ao meu ver, é essencial para uma escolha mais correta. Então, digitem no Google, procurem sobre o seu médico. Aonde ele foi formado? Ele é formado na escola da esquina ou ele é formado na USP? Ele é formado pela internet, num curso online, que daqui a pouco vai existir aqui no Brasil? Ou ele teve uma formação sólida com infinitas cargas horárias de faculdade, aonde a formação dele é bastante sólida? E a especialização? Aonde ele se especializou? Ele se especializou no quintal da esquina do vizinho ou ele se especializou no Hospital das Clínicas de uma cidade de referência, um hospital muito bom? Então isso é importante. Tá? Além disso, tempo. Ele se formou ontem ou ele se formou há vários anos? Qual que é a experiência que ele tem? Então, a experiência também conta? Claro que conta. Por que a experiência conta tanto? Na minha opinião, porque nós já erramos. Quem é mais experiente, eu me incluo nisso, a gente já errou algumas vezes. E essas vezes que a gente já errou, a gente já entendeu por que errou, o que aconteceu e como pode melhorar. A pessoa que foi formada há pouco tempo, ela não teve tempo de experimentar falhas, muitas falhas. Ela teve pouco tempo de experimentar essas falhas. E essa nova falha, uma coisa que às vezes é banal, pode acontecer com você por ter escolhido um profissional que não tem uma experiência tão sólida, tá? Então, essa questão para mim é essencial, a formação. Segundo passo, especialidade. Você quer escolher um otorrinolaringologista ou você quer escolher um cirurgião plástico para fazer sua rinoplastia? Importantíssimo também. Por quê? Nas duas especialidades, temos profissionais excelentes no Brasil inteiro. Agora, quando você tem uma cirurgia que você tem que associar também uma questão funcional, na minha opinião, a gente tende a pegar uma especialidade um pouco mais específica. Então, por exemplo, tem cirurgiões plásticos que fazem nariz? Tem, e tem excelentes no Brasil todo e no mundo todo. Tem otorrinos que são excelentes? Sim, tanto no Brasil como no mundo todo. Agora, se você precisa manter uma função nasal, onde você pode ter um desvio de septo, uma carne esponjosa, uma sinusite, um pólipo, qualquer coisa dentro do nariz, e você precisa também fazer uma cirurgia para manter uma respiração adequada, na minha opinião, também é essencial que você escolha um otorrino, para que você faça uma única cirurgia com um único profissional, aonde você alie a função do nariz e a estética.
Eu já vi casos em outros tempos significa mais de 7 anos atrás, no qual o otorrino operou juntamente com o cirurgião plástico. O que aconteceu? O cirurgião plástico fez um passo da cirurgia aonde atrapalhou a respiração do paciente e ele jogou a culpa para o otorrino. Então, no pós-operatório, o que aconteceu? Tinham 2 cirurgiões, um otorrino e um cirurgião plástico. O paciente falou, doutor, eu não estou respirando. O cirurgião plástico falou, isso é coisa do otorrino. O otorrino falou, eu fiz a minha parte, só que esse passo o cirurgião plástico não deveria ter feito dessa forma. E aí teve um embate, o que aconteceu? O paciente que saiu prejudicado. Então, assim, faça sempre com um único cirurgião, para não correr o risco de um ficar jogando a culpa para o outro, caso você tenha qualquer tipo de intercorrência ou qualquer tipo de problema. Então, também, mais uma vez, essencial a escolha na formação, na especialidade. Já falei um pouquinho da experiência, então a experiência do profissional é essencial, tempo de formação, quantas cirurgias ele faz. Hoje a gente considera que um cirurgião de nariz, um bom cirurgião de nariz, ele tem uma performance de no mínimo 40 cirurgias ao ano, então acima de 40 cirurgias ao ano de rinoplastia já é uma pessoa que tem uma certa experiência, então procure sempre médicos que façam 50, 100, 150, 200 cirurgias no ano de rinoplastia especificamente, para você ter uma certeza de que você está escolhendo um profissional adequado, mais adequado, né? Porque profissional adequado nós temos por todos os lados, assim como temos profissionais inadequados também por todos os lados. Portfólio de casos reais. Esse eu acho fenomenal. Por que eu acho fenomenal? Porque aí entra o gosto de vocês. Como assim? Graças a mudanças estruturais que a gente está tendo tanto na medicina, como no marketing, como na evolução da sociedade, hoje nós temos o Instagram, por exemplo. E o que significa isso? Que hoje no Instagram vocês conseguem verificar o tipo de nariz que cada profissional faz. Então, se vocês falam, não, eu gosto de um nariz mais bicudinho, mais pontudinho, mais com uma pontinha mais delicadíssima, ok, procurem fotos de casos reais de profissionais que façam esse tipo de nariz. Ou, se o seu caso for, não, eu gosto de um nariz um pouco mais arredondado, onde o aspecto seja muito mais natural. Ótimo, procure no Instagram médicos que performam da maneira que você quer. Ou ainda, tem um médico que ele é turco, que ele faz o Disney Princess Nose. O que é isso? É um nariz de princesa da Disney. Na minha opinião, os narizes ficam lindos, maravilhosos, mas todos eles têm aquele aspecto de extrema curvatura e extremo arrebitamento que eu não gosto pessoalmente, porque acho que fica muito estigmatizado de que fez uma cirurgia plástica. Tem gente que gosta? Claro que tem. Tem um monte de gente que gosta. E isso é importante para quê? Para vocês tomarem a decisão, falar, nossa, esse médico só faz nariz muito curvo, muito arrebitado. Não quero. Ou quero esse médico porque ele só faz nariz curvo e arrebitado. Então, vendo casos reais de cada médico, vocês conseguem escolher melhor o profissional que vocês querem. Por quê? Porque vocês vão ter, já saber a formação deles, já sabem a experiência deles, e vocês se identificam com o tipo de nariz que faz, fenomenal. Começa a dar melhor, ficar bom. Então, vamos lá. Próximo. Então, aí sim, vamos puxar a sardinha para o meu lado. Eu acabei de falar do caso de narizes exagerados. Outra questão que tem no Instagram é: cada nariz é de um jeito para cada paciente ou todos os narizes são iguais? Tem médico que só sabe fazer uma técnica e faz muito bem feito, mas todos os narizes ficam iguais, independente do rosto do paciente. O paciente tem um rosto mais redondo, faz aquele nariz. Tem um rosto mais quadrado, faz aquele nariz. Tem um rosto mais oval, faz aquele nariz. É isso que vocês querem também? Mas é o tipo de nariz que eu quero. Ótimo, siga em frente, vá com aquele médico.
Agora, não, eu quero um nariz mais personalizado, que tenha mais a ver com o meu rosto, que tenha a ver mais com a minha personalidade. Isso venha para o lado meu. Por quê? É o tipo de cirurgia que eu gosto, a cirurgia da naturalidade, a rinoplastia que fique natural, onde as pessoas que te vejam falam, não, você não operou o nariz, você não tem problema no nariz, olha o nariz como tá. Tá lindo, tá normal, não tem nada demais. É o que eu vou procurar fazer. É um nariz mais natural, aonde se encaixe no rosto de cada paciente, que seja personalizado ao extremo o resultado de cada cirurgia. Não é uma linha de produção. Então, isso é importantíssimo também, ao meu ver. Vamos para o próximo passo. Muito bom! Capacidade de escuta e alinhamento das expectativas. O que eu quero dizer com isso? A consulta inicial é essencial e vocês têm que sentir conforto com essa consulta. Por quê? O médico que vai fazer a cirurgia de vocês, ele tem que saber escutar, entender o que você quer, entender o seu problema, entender aonde ele pode agir para tentar chegar no resultado mais adequado para o seu caso. E isso não é qualquer médico que sabe escutar. Quantas vezes a gente, esquece agora a rinoplastia, quantas vezes a gente não vê as pessoas reclamando, eu fui naquele médico, ele nem olhou na minha cara. Ele ficou de cabeça baixa, já preencheu a receita, me deu e nem olhou para mim. Tá, isso não pode acontecer numa cirurgia de rinoplastia. O médico não é rei, ele não sabe o que vai ficar bom para você. Isso precisa ser ouvido, você tem que ser ouvida, e a gente precisa entender o que vocês querem para alinhar as expectativas. Então, a consulta inicial, onde vocês sintam conforto de falar o que vocês se incomodam, e o médico sinta conforto de ouvir, entender e devolver esse alinhamento para vocês, ao meu ver, também é essencial. Vocês têm que ter uma empatia pelo médico, aonde no final da consulta vocês têm que falar, vou procurar outra opinião. Ou, não, tenho certeza que é com esse médico que eu vou fazer minha cirurgia. Então, eu já tive casos das duas formas. Já teve casos que eu pedi para o paciente, você não está seguro. Vai procurar outra opinião e vai sentir outro médico, vai sentir outra opinião como que poderia ser para o seu caso. Da mesma forma que já tive vários outros. Doutor, tenho certeza que é você que vai fazer minha cirurgia. Pode agendar. Então, assim, é essencial que vocês sintam empatia pelo aquele profissional que vai fazer a cirurgia de vocês. A cirurgião que diz não é um bom sinal? Sim e não. Como assim sim e não? Da mesma forma que eu comentei agora do que eu já experiência própria, vou falar sobre sim e não na experiência própria minha. Já teve alguns casos que o paciente chegou aqui, doutor, passei no fulano, que para mim pouco importa quem seja esse fulano, mas passei em outro médico e esse médico falou que eu não tinha jeito no meu nariz. É importante que isso aconteça? Sim e não. Por quê? Sim, quando de fato for extremamente difícil ou arriscado tentar mexer, ou o resultado pode ser impreciso ou aquém da expectativa do paciente. Então, sim, é importante falar não. Ao mesmo tempo, não dá para falar não do jeito que eu vejo aqui no consultório. Tem muito colega falando, seu caso não tem jeito, não faça nada. Eu acho isso um pouco errado. Por quê? Principalmente quando o médico tem uma única cirurgia na mão, na manga dele. Ele só sabe fazer um tipo de cirurgia. Ele vai lá e vai falar, não, seu caso não tem jeito. E muitas vezes tem. Então, quando alguém falar para você que seu caso não tem jeito, tente avaliar se não tem jeito por quê. O médico não conseguia fazer, não conseguia melhorar o seu nariz, ou se o que você está pedindo é uma coisa irreal. Porque se o que você está pedindo é real, beleza, de fato, não tem jeito. Agora, o que você está pedindo, ele não tem condições de fazer, procure outra opinião. Então, se você for procurar outra opinião e 5, 6 médicos falam, não tem o que fazer, beleza. Agora, você procurou um único médico, esse único médico falou, não tem o que fazer, tá, dê uma segunda chance, dê uma terceira chance, procura um segundo, um terceiro profissional,
para ver se existe alguma outra técnica cirúrgica que você possa fazer para melhorar o seu resultado. Então, isso eu já tive experiência própria aqui no consultório. Um outro colega aqui de Salvador falou: ó, não tem o que fazer pelo seu nariz. O paciente veio, eu falei: claro que tem. A gente precisa fazer uma reconstrução extensa com cartilagem de costela para tentar atingir um objetivo. E, como eu não sei o que aconteceu aí anteriormente, eu não vou poder te prometer este resultado, mas eu vou tentar chegar nele. E graças a Deus a gente conseguiu chegar muito próximo daquele resultado que a paciente queria e ela está super satisfeita hoje. Então, só toma esse cuidado em relação a não tem o que fazer. Então, não, é preciso ser dito? Sim, mas nem sempre. Ok? Volta para a colinha. Sensibilidade artístico, equipe e estrutura hospitalar. Ótimo. Por quê? Isso eu falo bastante para os meus pacientes quando a gente faz a simulação. Às vezes eu faço a simulação do paciente e eu deixo o nariz um pouco menor ou um pouco maior do que de fato ele gostaria. E depois eu faço uma outra simulação do jeito exatamente como ele gostaria. E eu falo, ó, dá para tentar fazer o que você quer? Sim, vamos tentar fazer. Mas a sensibilidade artística vai ter influência nesse momento. Como assim? Às vezes o paciente quer um nariz muito pequeno e eu começo a reduzir, durante a cirurgia, eu começo a reduzir o tamanho do nariz do paciente e chega um momento e falo, ó, se eu reduzir mais, vai ficar esquisito. E daí eu olho aquela simulação que eu fiz para o paciente e falo, ah, mas o paciente queria mais 1 milímetro menor. E eu falo, eu não vou fazer. Por quê? Por causa da sensibilidade artística. Se eu deixar fazer um pouquinho mais próximo do que o paciente queria naquele momento, eu acho que vai ficar esquisito. Eu acredito que não vai dar certo. Ou seja, eu não faço. Então, a sensibilidade artística é essencial. Por isso que, voltamos para o Instagram, vejam o resultado real de vários médicos e vejam no qual você se identifica. Então você fala, nossa, esse cara faz um nariz muito bicudo, comprido, não quero isso. Ou esse faz muito redondo, não quero isso. Ou faz muito empinado, não quero isso. Então identifique a sensibilidade artística de cada médico olhando casos reais que eles publicam no Instagram. Estrutura de hospital. Quando fazer, como fazer? Simples. Rinoplastia não é brincadeira, não é para correr riscos, não é para deixar acontecer da forma que tem se colocado hoje em dia, infelizmente, também no Instagram. Então, esqueçam fazer rinoplastia em consultório. Ah, mas é só uma rinomodelação. Não façam no consultório. Não é higiênico, não é seguro. Se tiver problema com anestesia, vocês vão ter maiores complicações. Então, pensem sempre na segurança de vocês. Não façam procedimentos que exijam corte no consultório. Então, isso significa não fazer rinoplastia em consultório. Rinoplastia é uma cirurgia que ela é de médio porte, ela precisa ser feita em hospitais de referência, com uma equipe cirúrgica, equipe anestésica, equipe de enfermagem, todo um aparato essencial para a segurança de vocês. Então não vem com essa de, ah, mas é só uma coisinha, só... Não inventa. Não inventa. A rinoplastia é uma coisa séria e precisa de aparato hospitalar. Não adianta fazer em clínicas ou em consultórios. Certo? Essa eu fiquei até bravo. Vamos continuar. Avaliações de pacientes reais. Claro, então voltam agora não mais no Instagram. Claro que o Instagram já mostra alguma coisa, mas agora vão lá para o Google. Digita o nome do médico no Google, vê, ele vai aparecer lá. Tem que aparecer. Se não aparecer, desconfie. Apareceu lá no Google, tem as estrelinhas. Vai lá e começa a ler as estrelinhas. Igual a gente faz com restaurante, igual a gente faz com locais de visitação, outras questões de Google, você vai lá e vê a avaliação daquele médico. Tá, ele teve 4 estrelas, ele teve 3 estrelas, ele teve 2 estrelas. Entrem e leiam o motivo de cada estrela baixa ou alta. Então vocês têm que entender se esse médico ele teve um problema porque ia acontecer e aí ele tem uma nota baixa e aí não tem o que fazer. Então a internet é muito cruel nesse sentido.
Então vocês vão ler lá e leiam, ah não, ele teve um problema e aconteceu isso. Tá, mas ele deu respaldo e teve ele deu respaldo para o paciente, e o paciente que não entendeu, ou ele não deu respaldo e o paciente não entendeu, ou ele deu respaldo ou ele não deu respaldo. Enfim, precisa ler as avaliações do Google para entender como que esse médico é. Se ele é um médico que vai estar à sua disposição ou não. Então, outro detalhe entra que eu não anotei na minha colinha, mas eu acabei de lembrar de falar. Você tem que ter o telefone do médico. Você tem que ter o WhatsApp pessoal do médico que vai te operar. Então, esse respaldo que eles precisam, que vocês precisam, tem que ser de quase de amizade. Vocês têm que ter como falar com o seu médico se acontecer qualquer pepino. E ele tem que dar respaldo para vocês. Então, vejam tudo isso nas avaliações do Google. Isso vai estar lá, te garanto. Vamos para o próximo, senão daqui a pouco a gente não termina esse episódio. Redes sociais. Eu já falei um pouco, mas tem um detalhe que eu anotei aqui, que é o que as redes sociais escondem. Isso é importante. Por quê? Dá para esconder coisa ruim na rede social? Claro que dá. Então, se o médico coloca só casos perfeitos na internet, será que tá certo? Será que ele realmente é tão bom assim? Ou ele nunca fez cirurgia com um paciente com uma pele muito grossa ou muito fina, onde ficou alguma tortuosidade, onde ficou algum detalhe que ele ou o paciente possa não ter gostado, ou mesmo você possa não ter gostado. Então, veja se o paciente, se os médicos que você quer operar é sempre perfeitinho ou se na avaliação crua tem uma diferença entre um paciente e outro, se tem casos que não ficaram tão bons, se tem casos que podia ter melhorado ou ficou exagerado. Então, só vejam esses casos para não correr o risco do que a internet está escondendo e não mostrando. Tá? Proximidade geográfica e pós-operatório. Essa eu preciso falar com vocês, porque vocês sabem que eu opero em Salvador, opero em São Paulo, e a proximidade geográfica, como que funciona? Então, assim, vejo muitos colegas se deslocando para fazer cirurgia, igual eu faço. Isso pode? Claro que pode. Tem segurança? Mais ou menos, eu vou explicar. Então, presta atenção. Principalmente se você estiver em uma cidade que eu não estou naquele momento e você quer operar naquele sentido. E muitas vezes eu vou falar isso para vocês quando vocês me pedirem, mas você não opera lá? Não, lá eu não opero. Como assim? Deixa eu explicar. Eu moro em Salvador, mas eu opero em São Paulo, em São José dos Campos, em Guaratinguetá. Nessas três cidades, quando eu vou para lá para operar, muitas vezes eu opero de manhã o paciente e no final da tarde eu volto embora para Salvador. Tá, mas e se acontecer algum problema com o paciente? E se tiver um sangramento, eu precisar voltar para o hospital? Esse é um grande detalhe. Nessas três cidades que eu citei, eu tenho toda uma equipe de prontidão lá. Então, mesmo que eu saia da cidade, venha de volta para Salvador, a minha equipe continua em São Paulo, em Guará ou em São José. Então, se você tiver algum problema, minha equipe que estará na sua cirurgia, eles são responsáveis por vocês. E essa equipe tem médico, tem cirurgião, tem enfermeira, tem todo mundo igual como se fosse aqui em Salvador. Então, todo o aparato que eu preciso de equipe, eu tenho montado nessas três cidades. Então, se você não vai fazer cirurgia comigo, mas vai fazer com cirurgia com outro colega, e esse colega está viajando para te operar, só tome esse cuidado. Ele tem equipe onde eu tô? Ele tem equipe, ele tem todo esse aparato, ou ele está vindo, me operando, indo embora, e se eu tiver um problema, ele vai mandar procurar um hospital geral. Então, tome esse cuidado, tá? Porque isso é essencial para vocês terem segurança. Então, tem que ter um médico de prontidão, mesmo que o seu cirurgião não esteja lá. E esse médico de prontidão normalmente é o mesmo que estava na sua cirurgia me auxiliando, ou, se for o caso de não ser comigo, tem que ter alguém que estava na sua cirurgia para entender o que pode estar acontecendo, tá? Então, segurança de vocês, segurança do paciente, sempre, sempre. Que mais? Mais uma. Deixa eu ver. Pronto.
Dois detalhes. O primeiro é riscos e limitações. Quando você vai na consulta, você precisa conversar com o médico quais são os riscos da rinoplastia e quais as limitações da cirurgia. Então, o que eu adoro falar em relação a risco é basicamente sangramento e vocês não gostarem do resultado final. Mas isso foi falado para vocês? Vocês estão cientes de que pode acontecer de não ficar do jeito que vocês querem? Ah, mas eu fiz a simulação e falou que ia ficar igual. Igual? Cuidado. Parecido? Beleza. Igual? Cuidado. Então, saiba que a cirurgia tem limitações. Então, você precisa estar ciente, você tem que ter conversado com o seu médico quais são essas limitações, o que pode acontecer de ruim, o que pode acontecer de bom, o que não é para acontecer de forma alguma, e vocês têm que estar cientes dos riscos e das limitações. Até aqui eu consigo chegar na cirurgia, daqui para lá acho que não. Então entra também dentro daquilo que eu falei, eu não tenho o que fazer por você. Tá, eu até tenho o que fazer para você muitas vezes, mas eu tenho essa limitação de não saber o que foi feito aí dentro antes, não tenho a consciência limpa de falar, ó, vai ficar excelente. Não, eu vou conseguir melhorar o que foi feito porque eu tenho que reparar. Ou, no seu caso, existe uma limitação que é essa. Então vocês têm que estar cientes dessa limitação. E por fim, o último tópico aqui que eu tinha anotado para vocês é cuidado com marketing. Aí entra outro detalhe importantíssimo das redes sociais, Google, Instagram, todas as redes sociais de forma geral. Por quê? O que é marketing? É uma forma de ser vendido aquilo que você quer propagar. Então, você quer propagar cirurgias, você pode fazer o que eu faço, por exemplo, que é colocar os antes e os depois, explicar aqui que eu estou fazendo para vocês. É uma forma de marketing. Então, são coisas que a gente faz para tentar atrair mais pacientes. Claro, ninguém vai falar, não, eu não faço nada. Tá, se você não faz nada, tá esperando só o boca a boca, pode ser que demore muito ou não chegue. Agora, cuidado com superproduções. Se vocês vão olhar um rios de um paciente e você começa a notar que tem muito frufru, tem uma iluminação, tem uma câmera que faz isso, que faz aquilo, beleza. Todo médico pode ter isso e faz parte, óbvio, mas será que ele não está vendendo muito mais do que ele entrega? Então, cuidado com o marketing. Veja os casos reais, veja os depoimentos reais, veja o que está sendo falado sobre aquele médico, o que está sendo exposto daquele médico, para saber se o que vocês estão vendo é porque ele gosta daquele padrão, e está tudo bem, ou se ele está vendendo uma coisa que ele não entrega. Então, tome cuidado quando vocês verem as redes sociais. Saibam que pode ter alguma forma de enganação nas redes sociais, como eu falei também naquela hora. Acabei de falar um pouco atrás. Todos os casos são perfeitinhos? Cuidado, cuidado. Tem que ter diferenças de um caso para o outro. Ou, não, esse caso tá mais ou menos e ele postou isso, postou aquilo e ele não faz tanto isso quanto aquilo. É uma pessoa mais real, é uma pessoa que dá a cara. Então, é nesse sentido que cuidado com o que vocês olhem de marketing na internet, seja no Google, seja no Instagram. Ok? Então, agora que vocês já sabem como escolher um profissional adequado, como fazer uma rinoplastia com segurança, já sabem que pode existir limitações, já sabem que pode existir enganações de marketing, já sabem um monte de coisa, resta vocês escolherem. Então, eu vou deixar na descrição aqui meu contato, como sempre deixo em todos os meus vídeos, tá? O meu contato tá ali. Vocês podem me achar aqui no YouTube, podem me achar no Instagram. Eu estou sempre disponível para conversar com vocês. Tá joia, pessoal? Tchau, fiquem com Deus.